Olá, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Missionária Tainá, aqui. Nessas fases de deserto, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Que, ao mesmo tempo que nós vivemos fases de deserto, os cônjuges também vivem. Eu enumerei 4 fases para que todos possamos entender o que realmente acontece durante esse tempo. Deixando bem claro que nós, como a parte que ficou e está orando pela restauração do casamento, nós precisamos entender 2 coisas. Que orar é essencial e cuidar de si, dos filhos também. Quem ficou merece, sim, a nossa atenção. A primeira fase é a fase da euforia. E nesse momento, o seu cônjuge que foi embora, ele não vai se importar se está te ferindo ou não. Ele vai sair, ele vai beber, ele vai postar, ele vai fazer tudo o que for possível para afirmar, tanto para si quanto para quem está olhando, os amigos dele, os amigos dela, a família, colegas de trabalho, pessoas que estão apoiando este novo relacionamento. Essas pessoas vão fazer de tudo para se autoafirmar. E sempre quando alguém perguntar de você, essa pessoa vai fazer a questão de falar mal. Então, não se deixe levar por opiniões, por comentários, por pessoas que têm levado coisas de você e trago coisas do seu cônjuge. Ou tem levado coisas do seu cônjuge para você e trago coisas para ele, certo? Essa primeira fase, a maioria deles esquece dos filhos, mente 100% do tempo o que está fazendo, o que deixa de fazer. Então, esse momento é um momento que você não reconhece mais a pessoa com a qual você conviveu. Então, é nesse momento que você tem que ser firme o bastante para iniciar a sua mudança de postura. Não vai atrás, não procura. Caso seja necessário, fale apenas o necessário, principalmente sobre a questão de filhos e só. Questões jurídicas, ore a Deus e converse com seus advogados. Peça os seus direitos, porque a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Essa pessoa, nessa primeira fase, ela vai assumir esse relacionamento de forma aberta. E é tão interessante que aonde você ia com o seu cônjuge vai levar essa pessoa também. Os planos que você quis fazer com o seu cônjuge ou já tinha feito e nesse tempo foi esquecido ou apagado, o seu cônjuge vai tentar reconstruir com essa pessoa. Porque o problema é a substituição que o seu cônjuge está fazendo. São pessoas diferentes, são pensamentos diferentes, mas o seu cônjuge é o mesmo. E sempre você vai ser o padrão para que o homem estranho ou a mulher estranha alcance. Pensem bem nisso. Por mais que eles estejam cegos, não vá atrás para falar, para dizer, para mostrar. Não. Se recolha em si e vá cuidar de você e dos seus filhos principalmente. Porque são quem mais sofre nesse momento. Na segunda fase, esse relacionamento dessa pessoa com esse homem estranho, essa mulher estranha, começa a cair na rotina e as brigas já se iniciam. Uma coisa você pode ter certeza, o seu cônjuge entrou no deserto desde o dia em que saiu de casa, arrumou uma outra pessoa e quebrou a aliança com você. A aliança, primeiro, ela é quebrada com Deus. Então, pode ter certeza
que esse seu cônjuge está vivendo num deserto há muito tempo e não sabe. Não sabe porque está tendo crise de ansiedade, não sabe porque está constantemente doente. Essas pessoas, elas ficam, sim, constantemente doentes. Perdas financeiras que num primeiro ou num segundo momento pode até parecer que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo. O devorador, o migrador, o gafanhoto tem o poder e tem o direito de entrar nas finanças dessas pessoas. Pessoal, às vezes as pessoas acham que é apenas eu querendo ser feliz. Quantos de vocês não ouviram a célebre frase: eu quero ser feliz, assinado capeta? Infelizmente, o inimigo coloca isso no coração de cada uma dessas pessoas. Onde o desejo da carne, o desejo por ser feliz, se torna algo que essas pessoas elas necessitam fazer. E nesse momento você tem que fazer igual o pai do filho pródigo. Entregar e deixar que se vá. Em momento algum nessa parábola, Jesus fala que o pai enviou mensageiros, enviou cartas ou tentou qualquer tipo de contato. Então entenda, não entre em contato. Deixe essa pessoa livre, por mais doloroso que seja. Deixe, porque você precisa orar sem o peso de imaginar o que essa pessoa está fazendo. Apenas ore e entregue a Deus. Nesse momento dessa segunda fase, vem essa questão de ansiedade, depressão, discussão. Alguns têm uma tentativa, alguns existem casos, que já foram relatados a mim, de tentativas de autoextermínio. Tanto o cônjuge tentou, quanto o homem estranho e a mulher estranha tentou. Para quê? Para se manter ali naquele núcleo de dependência emocional entre eles. Porque querendo ou não, enquanto você está orando a Deus, está buscando e Deus tem te curado da dependência emocional. O que é a dependência emocional? Eu vou ser bem rápida aqui na explicação. Dependência emocional é quando você monta um altar no seu coração e coloca seu cônjuge em cima. Esse altar, ele tem que ser destruído. Esse altar, ele é apenas para Deus. Então, destrua esse altar onde seu cônjuge possa estar e coloque Deus. O inimigo vai tentar de todas as formas fazer com que você pare de buscar pela restauração. Fazer com que você olhe para as circunstâncias como se elas fossem extremamente favoráveis a essas pessoas. Fotos, viagens, postagens, férias, trocas de carro, compra de casa, compra de apartamento. Entenda, do mesmo jeito que Deus dá, o capiroto também dá. E essa pessoa, infelizmente, nessa segunda fase, ela ainda está cega. Ela tem relances de lucidez, mas ela ainda está cega. A partir desse momento, você vai ver também muitas crises de insônia. Algumas pessoas já me relataram que receberam várias ligações na madrugada para poder orar junto com esse cônjuge que estava com a amante. Pessoal, o Espírito Santo trabalha 100% do tempo no coração dessas pessoas. E às vezes a gente pode até não entender, mas é Deus fazendo o que é necessário. Na terceira fase, eles vivem mais e mais mentiras. As mentiras ainda continuam, vão tentar mascarar que o relacionamento tá bom, mas por qualquer coisa já é motivo para briga. E nesse meio tempo, que está acontecendo isso lá do outro lado, você se focou em Deus, você focou em cuidar de si, você foi estudar, você foi trabalhar, você foi cuidar dos seus filhos, você foi colocar em prática o seu ministério, dentro da sua igreja, pregação, louvor, sala das crianças, ajuda na pastoral dos idosos, ajuda nas visitas,
círculo de oração e intercessão. Entendam, cada um de nós precisa exercer realmente a sua função pastoral, a sua função ministerial. Faço aqui uma retificação do que eu acabei de falar. Essa terceira fase é quando as brigas dessas pessoas com esses homens estranhos, essas mulheres estranhas, passam a ser diárias. Por qualquer coisinha é motivo de briga. E isso eu não estou falando porque eu não testemunhei. Eu ouvi tantos testemunhos de pessoas que eu já atendi e falam sempre a mesma coisa. Na terceira fase é uma briga constante, aonde o cônjuge não consegue mais nem ouvir a voz dessa pessoa. Ficam ali fazendo uma social e tal por puro orgulho, para não ter que admitir que errou e não pedir para voltar para casa. Essa terceira fase também é quando a ficha cai e a pessoa vê quantos erros ela cometeu contra as esposas, contra os maridos e principalmente contra os filhos. Quanto abandono afetivo. Quanto abandono afetivo. E é nesse momento onde essas pessoas choram amargamente. Porque alguns nem participaram da criação dos filhos. Isolaram as crianças de uma forma tão absurda que nem quiseram saber dessas crianças. É uma real situação de alienação parental. E ainda, nessa fase, essas pessoas, elas estão sob um grande, mas um grande domínio de confusão mental. Então, quando você for orar pelo seu cônjuge, peça a Deus para que retire a confusão mental da mente e do coração dessa pessoa. Porque as pessoas ainda oscilam muito. A opressão maligna, ela vem e vai. Então, continue orando por esse cônjuge. E nesse momento, dessa quarta fase, tem muitos altos e baixos, mas muitos. E essa sensação de rotina que ele tem com esse homem e com essa mulher, ela é inerente à situação, porque tudo que começa errado, termina errado. Então, esse remorso, ele já está acontecendo, porém nós precisamos estar atentos se realmente é remorso e o que é arrependimento. Nessa terceira fase, alguns ainda não têm um arrependimento, eles têm um remorso por aquilo que fez, mas ainda não conseguem se arrepender. E depois disso, essa pessoa começa a ficar totalmente abatida. E aí vem o arrependimento e a quarta fase. Na quarta fase é a tal da volta, onde o arrependimento da pessoa é nítido no rosto. Essa pessoa vê os filhos, ela começa a chorar. Essa pessoa lembra de algo, ela começa a chorar, porque é nesse momento que o Espírito Santo já está trabalhando no coração dessa pessoa. E essa tal volta, você precisa se manter firme. Tudo que você passou, você vai precisar se manter firme. Constância de oração, constância no seu ministério, vigilância nas palavras. E principalmente vigilância para não colocar o seu cônjuge no pedestal novamente. O seu coração, o altar do seu coração precisa ser único e exclusivamente de Deus. Não coloque ninguém e não crie expectativa sobre ninguém. Seja você o seu melhor amigo. Seja você alguém admirável o tempo todo. Você precisa ser bom para você. Nessa quarta fase, você vai ver que vai ser necessário o seu exemplo para poder ajudar a evangelizar o seu cônjuge. Alguns vão vir totalmente quebrados, outros vão vir totalmente transformados e ainda tem os outros que vão vir sem saber nem o que aconteceu. Por que tomou tantas atitudes ruins? Por que saiu de casa? Por que se abalou? Abalou a estrutura, abalou os filhos. Então entendam, a quarta fase é a fase mais delicada de todas. Por quê? Você vai precisar colocar em prática tudo que você aprendeu no deserto.
que são os frutos do Espírito Santo, principalmente o domínio próprio. E é nesse momento, é nessa circunstância que Deus prova o coração de cada um de nós. Deus vai te ajudar a evangelizar essa pessoa, pode ter certeza. Mas seja uma pessoa branda nas respostas. A palavra branda, ela acalma o furor do coração. Esteja sempre atento à Bíblia. Esteja sempre atento a quem você realmente necessita ser. Às vezes o seu comportamento, as suas atitudes, vai ser a única Bíblia que muita gente vai ler. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.